Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa entrevista com o médico Sidney Spinardi. Bom, seu Sidney, continuando falando sobre as suas atividades aqui em Jacareí, o senhor exerceu também cargos públicos como secretário de saúde na cidade, no governo do BSL e também nos governos seguintes. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que surgiu o convite, contasse um pouco dessa história para a gente. Só um parâmetrozinho que eu me esqueci no outro bloco. Eu exerci por 4 a 5 vezes o cargo também de presidente do Conselho Deliberativo do Trianon. Ah, o senhor morava ali. Exatamente, Conselho Deliberativo do Trianon, na gestão do Zé Abrão, Hamilton de Oliveira, o Brito, Zé Luiz de Brito e o Chaves. Tem no meio aí uma outra passagem que eu não me recordo, mas esses 4 com certeza. Eu me aposentei, voltando à sua pergunta, eu me aposentei em 1977. 97, né? 97, desculpa, 1997. Acho que agora eu vou ficar tranquilo, sossegado, vou fazer tudo que eu não fiz, né? Tudo que eu não fiz durou 2 meses, porque em 2 meses eu fiz um monte de coisa que eu não tinha feito, acabei fazendo e voltamos por aqui. Qual não foi a minha surpresa? Em 98, no início de novembro de 98, Jacareí passava por uma crise muito séria no setor de saúde. Muito desajustado o setor de saúde. Não sei, não vou entrar no mérito, não quero discutir o porquê. Jacareí não tinha convênios com o Hospital São Francisco, nem com a Santa Casa. Não estavam sendo realizadas 235 ou 280 e poucas cirurgias eletivas que estavam paradas. A prefeitura devia 254 mil para o pronto-socorro da Santa Casa e 80 mil para o São Francisco. Um jornalista do ST-AIDS foi devolvido, era um programa importantíssimo. A pílula do dia seguinte foi devolvida, também era uma situação muito complicada. Mas, voltando, qual não foi a minha surpresa? Então, que nessa época, com esse efervescente todo, recebi do BSL uma visita pessoal. Eu recebi o BSL na minha casa e ele me convidou se eu não queria vir ajudá-lo na administração dessa situação toda que estava por aí. Assumir a encrenca. Exatamente. Você vê de bom. A Heloísa Nascimento, diga-se de passagem, uma grande amiga, me chamou na época, naquela coluninha que era de bomberito. Me lembro, não sei se a amiga Heloísa aí assistindo vai lembrar, ela me chamou de bomberito. Eu pedi para ele 48 horas. O que fiz nessas 48 horas? Pedi licença para ele, ele me deu. Fui à Secretaria de Saúde, na época funcionava na Siqueira Campos, era onde funcionava, conversar com os diretores e as pessoas que estavam ali envolvidas. A autoestima do pessoal lá embaixo. Mas eu percebi que havia um paviozinho de que o seguinte, se a gente for chacoalhadinha, nós respondemos. Aliás, eu quero fazer um parênteses e dizer, olha, todas as vezes que eu passei pela Secretaria de Saúde, os funcionários foram exemplares. Admiro, gosto, fiz grandes amizades com ele e meu profundo respeito a vocês por tudo aquilo que vocês me ajudaram a fazer. Tudo. Foi um encantamento para mim trabalhar com esse pessoal. Bem poucos sabem o que eles fazem, o que eles passam e o que eles realizam. Isso não vem a público. Só vem a público, às vezes, a falha, mas não vem aquilo que é feito. Então eu quero aqui deixar externado meu agradecimento a todos vocês que passaram comigo em todas as vezes que eu estive na secretaria. Voltando, o BSL me convidou e eu assumi. Resumindo, nós começamos um diálogo
com o juiz Pagano no segundo dia de posse. No segundo dia de posse, eu estava sentado na frente do Pagano. Do meu lado, o Médici, o Ricardo Médici, que era o provedor da Santa Casa. Do outro lado, João Bosco. E discutindo uma dívida de R$254 mil. Faz as explicações, não as explicações, essas coisas todas, e eu pedi para o Pagano uma espécie de voto de confiança. Um tempo, porque eu estava sumindo naquela oportunidade e não estava ainda a par de tudo que estava acontecendo, se isso seria possível. O Médici concordou, falou, não, concordou, o juiz Pagano então concordou, suspendeu o processo ali por um tempo e eu assumi. Foram 5 meses. Em 5 meses, nós voltamos com o programa DST-AIDS. Graças ao trabalho também nessa época, de passagem, ao Eduardo Guadagni e a Marisa. Conseguimos assinar os convênios novamente de cirurgias eletivas, quer dizer, eles não só voltariam a operar, né, com o São Francisco e com a Santa Casa, como também realizariam aquelas 200 e tantas cirurgias eletivas que estavam paradas. Então nós conseguimos fechar num pacote só 2 situações. Né? Resolvemos a situação da dívida. O Ricardo às vezes briga comigo, demorou um pouco, mas recebi. Falei, Ricardo, o importante era você receber, não é? Duro era você ficar sem receber nada. Então, junto ao Hospital São Francisco também. Então, nós dividimos as cirurgias eletivas, né, equitativamente, fizemos a distribuição, eles realizaram. O DST-AIDS, nós conseguimos, graças ao trabalho dessas 2 pessoas que faziam parte da vigilância sanitária, recuperar o processo e o programa, né, e reativamos o serviço. O laboratório estava paralisado a construção. Faço uma auditoria, vamos ver o que acontece, o que não acontece. Recebo o Celso, na época, que trabalhava com o Silvano, e me mostraram que o processo que estava em Brasília, no Ministério da Saúde, tinha tido um despacho de verba carimbada errada. A verba que foi solicitada para a construção do laboratório veio carimbada como para a reforma do laboratório que funcionava na UPA, lá na avenida, lá perto do banco. Lá. Então, completamente diferente. Era uma construção D, veio para uma reforma D. Me lembro, na época também, sentamos o Túlio, que era secretário de Planejamento, eu, e vamos ver como é que a gente consegue. Conseguimos, graças a Deus. Entrei em contato direto com o Ministério da Saúde, com uma pessoa do 2º escalão. Não foi com um deputado, não foi com o ministro, não foi com uma indicação, nada, diretamente com a pessoa mais simples que pudesse existir lá dentro e que entendeu a situação. E depois disso, o senhor chegou a trabalhar também com o PT, né, na secretaria? Pois é. Então, quando eu encerrei esses 5 meses que nós resolvemos essas coisas todas, né, do laboratório, do DST-AIDS, o convênio da Santa Casa, convênio com idosos, e tinham 108 ultrassons obstétricos parados. Também entrei em contato com um radiologista na época, o Dr. Pedro, e ele, a custo de SUS, me fez esses 108 ultrassons. Bom, então nesses 5 meses nós realizamos isso. Aí eu fui para casa. Por quê? Porque dessa parte o trem estava no trilho, estava andando. Tive o prazer de indicar para o BSL o nome do colega Rui Tuitz. Falei, olha, eu vou sair, vai virar rotina. Agora é uma rotina a ser seguida, porque não tem mais nada a ser feito. Saí. Isso aí em 99. Em 2001, qual não é também a minha surpresa, quando o Marco Aurélio me convida para voltar para a Secretaria de Saúde.
Para encurtar, eu fiquei com o Marco Aurélio de 2001 a 2006, 2 mandatos. Porque ele saiu em 2008, se eu não me engano, não é isso? 2008. Isso. Então eu fiquei de 2001 a 2008. Nesse espaço de tempo, eu exerci a função de diretor-geral de saúde quando o Cal era o secretário. Depois o Cal saiu, eu assumi o cargo de secretário, certo? Interinamente. Assumiu depois o Guadagnin. Acabou aquela legislação. Na outra legislação, a mesma coisa. Ele trouxe o Pepe, aqui de Ribeirão Pires, para ser o secretário. E a mesma situação. A pessoa vem de fora, às vezes, coitada, ela tem as dificuldades de relacionamento, de conhecimento, para poder realizar, poder fazer. Vim como diretor-geral. Assumi como diretor-geral de novo. Pepe teve um problema de desajuste com a Câmara aí na época, não sei, não vou entrar nos motivos, pediu demissão e eu assumi como secretário, também interinamente. Bombeirito. E bombeirito. Aí eu me retirei e a Ana Lino assumiu. Então, nesses 6 anos, de 2001 a 2006 que eu fiquei com o BCL, eu podia resumir o seguinte: nós fizemos a reforma da URI, Unidade de Referência e Especialidade. Nós fizemos a reforma da UPA, Unidade de Pronto Atendimento Infantil. Iniciamos a construção do SIM. Nós era mecanizado, né? Nós transformamos o laboratório de Jacareí de um processo mecanizado para automático. Foi um laboratório, na época, tido como referência no Vale do Paraíba. Tal o mecanismo que funcionava lá dentro, tal a maneira como as coisas funcionavam, inclusive até da classe médica particular. Alguns médicos, colegas, tenta fazer lá no laboratório da prefeitura. Era indicado para alguns colegas tentar fazer lá, tal o nível que a gente conseguiu dar de atendimento ao público, de qualidade naquilo que era sendo feito. Então, trabalhamos também na reforma do Parque Santo Antônio, na reforma do Jardim Esperança, introduzimos no Meia-Lua, na época, também um sistema de pronto-socorro, quase, unidade de pronto atendimento do Meia-Lua. Porque lá era um EBS, transformou o Meia-Lua, tipo um plantão, médico de plantão, essa coisa toda. Então, Para a gente, então, encerrar a nossa conversa aqui, o senhor contou só um pouco da sua história, porque falar a sua história inteira é cheia de coisas interessantes para a gente poder ouvir. Eu sei que o senhor tem uma mensagem que o senhor escreveu. Pois é. E que o senhor quer ler de homenagem para Jacareí? Não, é um agradecimento. Como a memória às vezes não ajuda, o tempo passa, o tempo voa, né? Como dizem. Eu queria deixar claro o seguinte: vivi muito aqui em Jacareí, muito bem. Eu agradeço de coração à população, ao povo, aos amigos que fiz, àqueles que trabalharam comigo. Então eu vivi minha parte produtiva da vida, meus 48 anos, vamos assim dizer, dentro de Jacareí. Eu falei, o que eu poderia desejar ou fazer para a cidade, deixar uma mensagem final. Final no sentido de que agora eu quero mesmo me aposentar. Sem desativar a função do bombeirito. Por favor, desativar a função do... Podemos até conversar, né? Mas sem, vamos dizer, compromissos maiores. Sem compromissos maiores. E eu, lendo um pouco de poesia que eu gosto de ler, né? O Quintana e uma colega, Roberta França. Eles fizeram um mix do que eles escreveram e achei que cabia bem para esse instante aqui. Se você me permitir. Pode, à vontade. Se vocês me dão licença também, eu vou ler porque a memória não ajudou a gravar. Cheguei onde estou porque jamais estacionei minha alma. Ela precisava de movimento. Jamais estacionei meus sonhos.
Eles precisavam de liberdade. Jamais estacionei a esperança porque ela precisava de espaço. Jamais estacionei. Jacareí não me deixou. Somos alma em evolução. Somos o caminho que ensina. Somos a luz que vence a escuridão. Assim agora, me deixe envelhecer em Jacareí, sem compromissos e cobranças, sem a obrigação de ser jovem e bonito. Quero dividir os tropeços dessa que vai ser a minha última jornada. Quero envelhecer com dignidade, sabedoria e esperança, agradecendo pelos dias que ainda me restam e que quero viver aqui. Quero conservar os amigos, quero envelhecer sem temer as rugas e os cabelos brancos e ter a certeza de que minha luta não foi em vão, teve um sentido. Quero acreditar que a velhice é o retorno de uma viagem, não o fim. Quero andar de cabeça erguida, fazer somente o que eu gosto, com a sensação de liberdade que essa cidade me deu. Quero saber envelhecer e ser um velho feliz aqui em Jacareí. Obrigado a todos que fizeram e fazem parte desta minha vida. Muito bonito, hein? Muito bonito. Muito obrigado pela sua vinda aqui, por ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouco da sua história com a gente aqui na TV Câmara. Eu é que agradeço. É uma oportunidade única, me sinto feliz, me sinto, como dizer para você, realizado em poder ter agradecido a tudo aquilo que Jacareí me fez. Tá certo, obrigado pela Tenho ainda meus sonhos, mas vamos deixar para lá. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.